E aí, meninos do nono ano, beleza? Então vamos continuar então com a nossa matéria. Hoje, pessoal, eu vou fazer uma revisão para a prova bimestral. Então tudo que eu fizer aqui, eu vou gravar 2 vídeos. Tudo que eu fizer nesses 2 vídeos vão cair na prova. Lógico, com outros valores, mas a ideia é a mesma. Então eu peço para vocês anotarem, assistirem 2, 3 vezes, porque isso aqui vai ser uma ajuda, um reforço para você fazer a minha prova bem, beleza? Então vamos para a primeira questão. Dado um triângulo retângulo, calcule os ângulos, os valores de x e y. Calcule os valores de x e y. O que é um triângulo retângulo, pessoal? Que começa a minha pergunta aqui. O que é um triângulo retângulo? Ele desenhou o triângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que um dos lados é reto. Um dos lados é reto, ou seja, tem um ângulo de 90 graus. Esse lado ele chamou de 20, esse outro lado, que é o maior lado, ele chamou de x, e esse outro lado ele chamou de y, ele quer o valor de x e de y, dos dois lados que estão faltando. Em relação a esse ângulo de 45, que você vai olhar, não é ele? O oposto a ele não é o y, então esse y, pessoal, é o cateto oposto. Em relação ao ângulo, o oposto que está na frente do 45 não é y, então esse aqui é o cateto oposto. Lembram disso? Esse aqui, ó, do lado, é o cateto adjacente. Adjacente. A hipotenusa é onde o ângulo de 90 aponta. Esse aqui, ó, a hipotenusa é o maior lado. Nesse caso, o meu x é a hipotenusa. Tudo bem? Como que eu faço para calcular o valor de x? Então, eu quero cálculo de x e cálculo de y. Eu quero cálculo de x e depois eu quero cálculo de y. Pessoal, o cálculo de x, você esquece o y, senão você vai confundir. Eu quero só o x, então tampa o y. É a mesma coisa que não existisse esse cateto oposto aqui, ó. Vou até tampar. Quando eu quero o x, eu esqueço do y. Olha na figura, eu tenho cateto adjacente e hipotenusa. Se você olhar na fórmula, se você pegar o caderninho seu aí, cateto adjacente sobre hipotenusa. Adjacente sobre hipotenusa, pessoal, é o cosseno. Pode pegar no caderno aí, porque o cosseno, ó, quem já esqueceu, eu vou escrever a fórmula aqui para você, ó. O seno de qualquer ângulo, chamar de alfa, é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de qualquer ângulo, chamar de alfa, é cateto adjacente sobre hipotenusa. A tangente de qualquer ângulo, essas 3 fórmulas você tem que ter ela em mente. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aqui você tem que decorar. Nós vimos isso aqui lá no terceiro bimestre. Ó, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tudo bem? Então, olha a minha pergunta. O que eu tenho? Adjacente e hipotenusa, não é? Qual das 3 formas que tem adjacente e hipotenusa? Não é o cosseno? Adjacente e hipotenusa? Sim. Então, você vai usar para calcular o x a forma do cosseno. Cosseno de 45. Então, fica cosseno de 45 é igual. Cosseno de 45, cateto adjacente, 20. Hipotenusa x. Tudo bem? Por que cosseno? Porque eu tenho adjacente e hipotenusa. Adjacente e hipotenusa só pode ser cosseno. Cosseno de quem? De 45. Se você olhar na tabela quanto que vale cosseno de 45, eu vou até colocar ela para você aqui. Essa tabela você tem aí no seu caderno. Pode pegar ela aí. Você tem aí no seu caderno. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então eu vou jogar esse valor lá, ó. Raiz de 2 sobre 2. Então fica
Cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a quem? A 20 sobre x. 20 sobre x. Você multiplica em cruz. Fica 20 raiz de 2, 20 que multiplica a raiz de 2, multiplica cruzado. E 2 vezes 20 não dá 40? Esse raiz de 2 está multiplicando, não passa dividindo? Fica 40 dividido por raiz de 2. Pessoal, não sei se vocês lembram, não posso deixar a raiz no denominador, eu tenho que racionalizar. É só repetir a raiz no numerador e a raiz no denominador. Então, quanto que vai valer o x? 40 raiz de 2, 40 vezes raiz de 2 é 40 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 não é raiz de 4, e raiz de 4 não é 2? Tudo bem? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Só multiplicar os números. E raiz do número 4 não é 2? Você simplifica 40 por 2, não dá 20 raiz de 2? Então o valor do x é 20 raiz de 2. Pronto. O valor do x é 20 raiz de 2. Tudo bem? Então o valor desse x aqui, ó, o valor da minha hipotenusa é 20 raiz de 2. É só você usar a fórmula do cosseno. Agora, se aqui é 45, pessoal, esse ângulo também vai ser 45. Sabe por quê? Porque a soma dos três ângulos de um triângulo não dá 180 graus? Sim, aqui já é 90. Então aqui já é 90. Então 180 menos 90 não dá 90? Então esses dois aqui tem que dar 90. Ó. Se aqui é 45, aqui só pode ser 45, pessoal. Aqui só pode ser 45 graus, olha que louco. Aqui só pode ser 45 graus. Então, o que eu quero dizer com isso? O oposto a ele não é o y? E o oposto a esse aqui não é 20? Se aqui não são iguais os ângulos, se o oposto aqui é 20, o oposto a esse aqui também é 20. Então, qual é o valor do y? É 20, não precisa nem calcular. O valor do y é 20. Y vale 20. Só devido a esse fato, beleza? Por que eu sei? Olha, porque a soma dos três ângulos vale 180. Aqui já é 90. 180 menos 90 é 90. Então, a soma dos dois tem que dar 90. Se aqui é 45, aqui só pode ser 45. Então, se aqui é 45 e aqui é y, se aqui é 45 e aqui é 20, automaticamente aqui tem que ser 20. Ou seja, o y vale 20. Então, cálculo de x, 20 raiz de 2 e o y, 20. Beleza, pessoal? Essa é a questão que deu mais trabalho e vai cair uma dessa de uma forma mais simples na prova. Tudo bem? Tem que ter essas três fórmulas e tem que ter aquela tabela em mãos, tá bom? Vamos para a questão 2. A questão 2 é o seguinte. É sobre porcentagem, pessoal. Uma mercadoria custa R$500. Beleza, eu chego numa loja lá, qualquer. Um exemplo, pessoal. Eu vou olhar um aparelho de som, ele custa R$500. Beleza. Aí tem duas formas de pagamento, à vista ou parcelado. À vista geralmente tem um desconto. Se você pagar à vista, está falando aqui que você ganha um desconto de 15%. Você tem um desconto de 15%. Mas eu quero pagar parcelado. Geralmente quem paga parcelado paga um pouquinho a mais, aumenta. Então olha só, parcelado tem um aumento de 15%. Então vamos calcular quanto que eu vou pagar essa mercadoria se eu comprar à vista e depois parcelado. A primeira coisa eu tenho que calcular, pessoal, é 15% de 500. A primeira coisa é isso. Eu tenho que calcular 15% de 500. Aqui também é 15, ó, por coincidência. Eu tenho que calcular 15% de 500. Como que eu vou calcular 15% de 500? Como que é? Lá no 7º ano eu expliquei isso aqui para vocês. Transforma isso aqui para fração. 15% é 15 por 100. Lembram? 15% é 15 por 100. Esse dia na matemática é vezes. Vezes 500. É isso que eu tenho que fazer. Essa continha. Você sabe que aqui é 1. Você sabe que eu posso cortar 2 zeros no numerador com denominador. Aqui deu 1. Você vai preocupar só com 15 vezes 5. E 15 vezes 5, pessoal, vai dar 75, porque 5 vezes 5 é 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5 com 2 dá R$75.
O que é isso? Nesse caso, eu vou ter um desconto de 15%. Então, eu vou ter um desconto de R$ 75. Um desconto de R$ 75. Então, quanto que eu vou pagar, na verdade, na mercadoria? Se eu comprar à vista, eu vou pagar 500? Não. Eu vou pagar 75? Não. O 75 é o desconto. Quanto que eu vou pagar, então? Eu vou pagar os 500 menos o desconto. 500 menos 75. É só fazer a continha aqui. 500 menos 75. 500 menos 75. Você pega emprestado, fica 4, aqui fica 10. Você pega emprestado, aqui fica 9, aqui fica 10. 10 menos 5 é 5, 9 menos 7 é 2 e abaixo 4. Quanto que eu vou pagar na mercadoria? R$ 425. Beleza, uma mercadoria custa R$ 500 na loja. Mas eu vou pagar à vista, a loja vai me dar 15% de desconto. Esse 15% eu fiz a conta, eu vou ganhar de desconto R$ 75. Então eu vou pagar, na verdade, R$ 425 se eu comprar à vista. Agora, no item B, eu quero comprar parcelado. Aí vai aumentar esses 500. Vai aumentar quanto? 15%. Então, eu tenho que fazer que conta? 15%. Primeira coisa é calcular 15% de 500. E 15% de 500, nós já fizemos aqui, ó. 15% de 500 não deu R$ 75? 15% de 500... Nós já fizemos a conta aqui. Quanto que deu? R$ 75. Esse R$ 75, no caso, é o quê? É de aumento. É de aumento. Aumento. Beleza, meninos? Então, quanto que eu vou pagar na minha mercadoria se eu comprar parcelado? Eu vou pagar 500? Não. Eu vou pagar 500 mais o aumento, que é 75. Então, eu vou pagar 500, que era o valor dela lá da loja, mais o aumento de R$ 75, que vai dar R$ 575. Tudo bem? Isso aqui é o tal do juro, né? É o tal do juro. Isso acontece muito, viu, pessoal? Se você compra à vista, você geralmente tem um desconto. Se você compra parcelado, a prazo, geralmente tem um juro, um aumento. Vocês entenderam essa questão? Muito importante. Muito importante. E vai cair uma dessa na prova de porcentagem. Eu vou encerrar esse vídeo e logo em seguida eu encaminho o próximo, beleza?